Pessoal, boa tarde, né? Todo mundo aí. Novamente, obrigado por estarem presentes à aula. Hoje nós vamos começar mais a parte prática do Adobe Music. Então, hoje a gente já começa a montar um projeto, uma ideia, tá? Do que será um site, por exemplo. Tá? E aí eu vou explicando para vocês. Antes de a gente começar, eu gostaria de saber se alguém conseguiu instalar o Music, tá? Lembrando que instalou em inglês, né, que eu mostrei na aula passada, a gente iniciou na aula passada em inglês. Eu vou mostrar para vocês como alterar o idioma para o português, tá? Mas antes eu gostaria de saber se vocês instalaram o app, aliás, o aplicativo, aliás, o programa, lembrando que ele não funciona para mobile, ou seja, não funciona para celular, tá? Esse é só para o desktop. Teve alguém aí que conseguiu fazer a instalação? Hein, pessoal? Pelo jeito ninguém conseguiu, né? Eu falei para vocês que iria disponibilizar lá no Drive, só que o tamanho do arquivo é muito grande e aí passou um tempão depois deu erro na importação. Da mesma forma, quando vocês forem baixar aí, vai ter uma certa dificuldade. Ah, tranquilo, cara, isso é muito importante, tá? Pessoal, mais alguém além do Caio? Hein, pessoal? Do jeito que tem, né? Pessoal, antes de a gente ir para a prática, eu deixei aqui, eu vou compartilhar aqui o navegador para explicar uns detalhezinhos para vocês, tá? Eu não trabalhei com vocês Illustrator e Photoshop, né? Foi o professor Denise. E aí, deixa eu ver aqui, viu? Tá travando. Pessoal, mais alguém aí tá travando ou só... Deixa eu ver aqui, viu? A internet também deu uma oscilada agora à tarde. Desliguei ali o roteador agora há pouco. Analise. Pessoal, tá travando aí para mais alguém ou só para Annalise? Pessoal, tá travando aí para mais alguém? Pessoal, me respondam aí, por favor. Tá travando para mais Tá alguém ou travando um só... pouquinho. Ah, tá travando um pouquinho, né? Bom, ah, assim, a internet não tá ruim não. Ela só aumenta os pings aqui às vezes, mas ela não tá ruim não. Vamos ver, qualquer coisa que vocês não compreenderem, vocês pedem aí para que eu repita e eu repito, tá? Então, olha só, como eu estava falando, eu não trabalhei Illustrator e Photoshop com vocês e não expliquei, aliás, não sei se foi explicado para vocês a respeito de você trabalhar com referências, tá? Quando eu falo em trabalhar com referências, é basicamente você fazer um trabalho de acordo com os padrões atuais, ou seja, o que é que as pessoas estão fazendo, o que é que as pessoas estão usando nesse momento, tá? Então a gente tem que ter essa preocupação para que a gente não desenvolva, por exemplo, um trabalho gráfico. Digamos que vocês vão trabalhar com Illustrator, Photoshop, vão desenvolver uma logo para uma empresa que os métodos já estão ultrapassados, aquelas cores não são legais, tá? Então, assim, o que eu digo a vocês antes de fazer qualquer trabalho, principalmente vocês que estão começando agora, começa a pesquisar referências. Por exemplo, eu abri aqui o Google, né, e eu coloquei layout de site, porque vai ser o nosso intuito agora. Quando se fala em layout, basicamente é a estrutura do site, tá? De que forma vai ficar essa estrutura? Por exemplo, se vocês observarem, vou até abrir essa imagenzinha aqui, ampliar ela, ver se vocês conseguem ver melhor. Quando eu falo em layout, não é simplesmente vocês utilizarem, aliás, observarem a questão das cores, tal, é importante também. Mas vocês observarem que, basicamente, o site ele é constituído como se tivesse três colunas aqui, tá? Então, ó, você vai observar que tem, por exemplo, uma imagem central, ou todas as informações estão de forma central, tá, na página.
existe lá um cabeçalho, existe um rodapé, mas observe que existem várias divisões, como, por exemplo, existem 3 colunas de texto, existe uma imagem. Então, isso daí é que a gente deve levar em consideração. Se a gente observar esse outro layout aqui, deixa eu ver se consigo abri-lo aqui, que tá... Vamos lá. Mesmo pequenininho aqui, deixa eu pegar esse outro aqui, que está mais claro. Se vocês observarem esse layout, ó, simplesmente ele dividiu em várias cores a nossa página, ou seja, ele fez essas divisões aqui. Tá? Então, layout seria exatamente isso. Qual é a estrutura que eu vou utilizar no meu site? Tá? Então, existe a preocupação de você, antes de começar um site, você primeiro pesquisar quais são as cores que você vai utilizar, né? Quais são os padrões de cores que você vai utilizar e qual é a forma com que essas informações elas vão estar dispostas, ou seja, organizadas. Né? Observe que cada um, muito embora sendo layouts parecidos, eles são layouts um pouquinho diferentes aí. Se eu continuar descendo aqui, ó, por exemplo, eu abrir esse outro aqui, e vocês vão observar que agora já mudou um pouquinho. Então, ó, se você observar, ele tem lá em cima no topo um cabeçalho, ele tem uma barra de menus, ele tem um slideshow, ou nesse caso aqui uma imagem, tá? Mas ele tem um texto, ele tem uma imagem, depois vem 3 colunas, tá? E essas 3 colunas aqui com imagens e textos e botões, por exemplo, tá? Para que você possa direcionar para algum segmento. E lá abaixo o rodapé. Então, se vocês observarem, tem vários layouts, tá? Várias estruturas que nós podemos utilizar, tá? Para desenvolver o nosso site. E essa é a ideia, tá? Ou seja, a partir de algumas ideias, a gente montar o nosso site lá. Vamos lá. Eu abri aqui também, então já sabe que você pode fazer essa pesquisa por referência. Nesse caso, eu usei aqui layout de site. A mesma coisa seria, por exemplo, layout de app. No design, a gente observa mais a questão da aparência em si. Ó. Se você observar, todos esses layouts, esse design que eu estou mostrando para vocês, as informações elas estão dispostas mais no centro da página, tá? Então, observe que está aqui no centro da página. E observe que agora vai vir um monte de designs aqui, tá? Uns bem interessantes, criativos. Deixa eu ver aqui se eu acho um. Eu estava vendo aqui uns, ó. Inclusive posso descer aqui. Se você observar aqui, ó. Por exemplo, uma loja de carro, como se fosse um auto center, alguma coisa assim, tá? Então você pode usar a criatividade nesse ponto aí. Uma dica que eu dou aqui para vocês, por exemplo, se vocês observarem, eu acho que vocês estão vendo a questão de um carro aqui, né? Ou seja, um carrozinho, um slideshow, ou seja, com vários carros e divulgando, por exemplo, apenas 139.999, ou seja, 140 mil aqui. Digamos, digo a vocês, lembra que a gente já fez isso lá naquele conteúdo passado, de você ir no Photoshop já criar a imagem já com esse banner, com essa propaganda já direto, para você não ter colocar diretamente aqui no Muse, tá? Então, pode montar toda a estrutura antes. Se observar aqui, já é o mesmo site de lá, só que com outra página explicando sobre o carro, tal, formulário. Então, observe que nós temos vários designs aí, os designs são bem interessantes. Ok? Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Muse, para a gente começar a montar o nosso projeto aqui. Então, imagino que vocês já estejam visualizando o Muse, tá? Nesse caso aqui ele mostrou, na verdade aqui não é um projeto, foi só para uma outra turma que eu estou trabalhando no Muse também, mostrei como usar as ferramentas e tal, só uma parte introdutória aqui. Então, quando nós vamos criar um projeto, tá, pessoal? Lembrando, é ideal que a gente já tenha em mente aquilo que nós vamos criar, tá? Isso daí é uma coisa que nós devemos pensar antes. Se a gente não pensar nessa questão de dizer o que é que eu vou criar, quais são as informações que vai ter, vai ser possível que você coloque uma informação que você diga, eita, não quero mais isso, apaga e refaz.
Ou seja, isso leva um tempo maior no seu projeto, tá? A gente sabe que tempo é dinheiro, então suponhamos que você pega uma encomenda, ou seja, um site para fazer, e você cobra o valor de acordo com o tempo que você vai produzir. Digamos que você vai no Muse, vamos falar do Muse aí. Você vai produzir um site completo, top, tal, em, digamos, 15 dias, digamos assim. Então, você vai cobrar o valor em cima dos 15 dias trabalhados. Mas se você não fizer esse planejamento de, digamos, eu não sei nem quanto tempo eu vou passar fazendo esse site. Talvez isso se prolongue mais, você passa um mês exatamente com essa questão de apaga, refaz, aí não ficou legal, vou colocar outra informação, outro layout, outras cores. Então, quer dizer, ao invés de você trabalhar 15, você trabalha 20 e 30. Então, você vai levar prejuízo porque você trabalhou além daquilo que você imaginava. Então, por isso vem a importância de você projetar antes. Isso dá o nome de protótipo, tá, pessoal? Ou seja, fazer as anotações no caderno, pode usar alguns programas para fazer esse protótipo, ou seja, a ideia do que será o site. Pode usar o próprio Photoshop, ou seja, desenhando a estrutura do site. Tá? Inclusive, depois você pode até importá-lo aqui para o design, você pode importá-lo para o Muse. Então, o importante é que você realmente planeje antes, tá? Lembrando que na aula passada eu expliquei sobre esse largura de fluidez. Então, o que se sobressai do Adobe Music é exatamente essa questão, né? Da gente criar algo que seja responsivo e que ele vai se adequar a qualquer tamanho de tela. Mas aí a gente vai também configurar para qualquer tamanho de tela, tá? Outra coisa, ó, por exemplo, o seu site vai ter uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, quanto vai ser, tá? Então eu vou deixar aqui uma, tá? Não vou alterar ali. Na verdade eu não vou alterar nada, a não ser aqui a resolução, pessoal, ó. Geralmente o que eu costumo fazer aqui é a resolução, colocar em High DPI, então quer dizer que o nosso site vai ter uma estrutura, aliás, uma resolução, uma qualidade melhor. Vou desmarcar esse rodapé adesivo aqui e vou clicar em OK, tá? Você vai dizer, professor, mas começando lá em 960, então, eu vou mostrar hoje para vocês como fazer essas quebras, tá? E a gente vai configurando o nosso site de acordo com o nosso propósito aqui. Então, primeiro eu vou começar aqui pela página mestra, tá? E basicamente o que seria essa página mestra? A página mestra vai ser aquela página, melhor dizendo, onde você vai criar uma estrutura que ela será comum a todas as outras páginas. Por exemplo, cabeçalho e rodapé. Então, ela vai ser comum em todas as páginas. Tá? Então, você já pode formatar aqui, por exemplo, background, eu já posso definir aqui, sem problema nenhum. Tá? Você pode usar a sua criatividade, ok? Digamos que eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou colocar um preenchimento, tá? Detalhe que esse preenchimento, tá? Por exemplo, colocar um verde aqui, vou colocar esse aqui, não sei. Inclusive, a gente pode ver até a questão lá lembra lá da W3 School, né? Inclusive, nós vamos para lá só para ver as cores que a gente vai montar a nossa estrutura aqui, tá? Deixa eu abrir aqui, em seguida eu já coloco aqui para vocês. Só um minutinho aqui. Porque a gente usando, por exemplo, já tendo uma ideia de cores, a gente só vai aplicando as cores aqui no layout, tá, pessoal? Então vai ficar muito mais interessante você criar uma... Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver se eu encontro, porque aqui eu já mostro para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Aliás, vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu compartilhei aqui de uma forma diferente, que eu ganho tempo na questão de mudança de tela, tá? Só que em compensação vocês vão ver coisas aí que não seria útil para vocês, como por exemplo a barra de tarefas aqui minha e tal. Mas só para agilizar o processo aí. Quando a gente começar a desenvolver lá, eu ver aqui onde foi que eu... Se foi demonstração... Exemplos, também não. Aqui em cores. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui uma estrutura. Aqui também não. O que é interessante da gente usar aqui é que a gente usa cores, a gente não sofre muito
com a questão de eita, qual cor combina com qual, então a gente já pode fazer essa formatação aqui. Isso eu acho aqui que quando a pessoa precisa... Pessoal, digamos... deixa eu ver aqui, viu? Tem aqui uns esquemas de cores monocromáticas, não sei se esse é azul, mas... Então, vamos montar aqui. Eu quero criar algo mais puxando para um verde, apesar que ele vai dar aqui uma estrutura. Acho que é o Matias que está entrando. Vanessa. Não seria isso. Deixa eu ver aqui com essas cores. Acromáticas, não. Monocromáticas. Vamos fazer aqui. Cores monocromáticas. Gerador de cores monocromáticas. Pessoal, a minha ideia é mais exatamente essa questão de puxar mais para um verde, ou seja, criar algo mais assim no verde, tá? Aqui abaixo eu posso escurecer, eu posso clarear, ou seja, já posso montar toda a minha estrutura aqui. Ele está utilizando as cores, né? Ou melhor, o verde, mas eu posso puxar ele um pouquinho mais para cá, olha, vai para lá. Deixa eu montar algo aqui mais para o escuro. Pronto, então digamos que eu vou criar isso daqui, ele já vai dar uma estrutura para mim. Eu acho que vocês estão conseguindo acompanhar, né, pessoal? Eu digo isso porque estou com o meu celular aqui e muitas vezes no meu celular eu vejo a estrutura, aliás, não vejo a estrutura, mas vocês estão acompanhando aí de boa, tá? Então, só me confirmem aí se vocês conseguem visualizar aqui a W3, a questão do padrão de cores aí que nós acabamos de colocar. Me confirmem aí, por favor. Tô conseguindo visualizar tudo. Tranquilo, né? É porque o meu celular aqui, eu acho que é alguma atualização que é assim, sabe? Para o computador, beleza. O meu computador é sempre atualizadozinho, tudo tranquilo. Agora o meu celular eu sou perdido, não estou nem aí para ele. Vamos lá. Olha só, eu vou querer colocar um background nesse verdinho mais claro aqui, tá? Então, eu já tenho aqui, ó, o hexadecimal dele, tá, pessoal? Eu já tenho o hexadecimal dele, ó. Vou fazer um Ctrl+C, tá? Vou só montar a estrutura aqui com vocês no Muse, só para vocês verem como é que faz. Aí, olha só, eu já tenho aqui vou aqui, insiro o hexadecimal, deixa eu ver se ele veio aqui e tal. Vamos lá. Quero que ele já me aplica, tá, pessoal? Já me aplica aquele mesmo background. Então, assim, eu acho isso muito Professor, interessante. Oi, pode falar, meu filho. O Matias pediu para avisar que ele tá sem internet. Tranquilo, beleza. Tá certo. Ele tava conversando com ele agora há pouco, ele disse que tava com uma dificuldade mesmo em ligar para o rapaz da internet. Mas valeu aí. Então, ó, não sei se vocês observaram agora, primeiro que eu coloquei um background, mas aqui em cima, ó, eu tenho aqui ao lado esquerdo, essa seta de baixo aqui, inclusive vou só diminuir aqui o zoom. Essa seta aqui de baixo, ela aumenta o tamanho do cabeçalho, ó. Tá vendo? Aumenta ou diminui. E a de cima, ela simplesmente abre um espaçozinho para o conteúdo da página abaixo. Inclusive, eu até, digamos, fiz uma coisa aqui meio errada, que seria... Aliás, vamos fazer assim mesmo. Qualquer coisa a gente vê a estrutura, depois a gente altera. Eu abri aqui, ó, uma bordazinha em cima, não é para colocar um menu, é só para colocar alguma informação extra. Daqui a pouco vocês vão ver que vai ficar bem legal. O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na W3, vou usar essa cor aqui do rodapé, e a minha ideia é fazer mais ou menos isso daqui em cima, tá? Vou colocar alguma informaçãozinha extra, tá? E em seguida eu vou criar um menu com esse verde, onde tem o nomezinho aqui, cor de tema e tal. Então, vou usar esses mesmos padrões aqui. Vou pegar essa cor mais escura, vou levar para o Muse, tá? Vou aqui, ó, na cor, vou colocar esse daqui.
Não é um preto, tá, pessoal? Fica um verde bem, bem escuro aqui. Eu só estou usando só esse padrãozinho aí com esse objetivo, tá? Inclusive, daqui a pouco eu vou fazer o rodapé, ó, mais estreitinho assim também, tá? E no rodapé a gente vai colocar uma cor mais escura. Aí, olha só o que é que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o retângulo, tá? E vou fazer um retângulo usando essas linhas guias aqui, ou seja, como referência, ó, para que ela fique na parte superior, tá? Que a gente vai usar como uma barra de menus, tá? Como uma barra de menus. E no preenchimento, deixa eu voltar aqui na W3, tá? No preenchimento, eu vou usar esse verdezinho aqui, ó, no background aqui por exemplo, deixa eu ver aqui qual é esse, acho que é esse daqui. Acho que é esse daqui. Então, assim, primeiro a gente começa com a estrutura, né, pessoal? Depois é que a gente coloca ó, tá vendo? E observe que as cores, elas vão, digamos, combinando, né? Observe que elas vão ornando aí, como diz os mais velhos, né? Então, digamos que eu montei aqui basicamente uma estrutura. No rodapé eu vou fazer a mesma coisinha aqui, ó. Vou criar algo aqui dentro do rodapé. Então, essa estrutura que nós estamos fazendo aqui, viu, pessoal? Essa estrutura que nós estamos fazendo aqui vai ser uma estrutura que ela... colocar ela... Não, colocar ela aqui. Que ela vai ficar igual para todas as páginas. Por isso que eu estou utilizando o conteúdo mestre, tá, pessoal? Por isso que eu estou usando aqui o conteúdo mestre. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui aquela corzinha mais escura também. Aliás, vou pegar até essa aqui para não ficar... Vou colocar mais escura mesmo. Vai lá na cor. Coloca a cor. Tá. Beleza. Terminei essa estrutura mestre aqui, lembrando, tá? Que eu estou utilizando a estrutura mestre, então quer dizer que essa estrutura ela vai ficar para todo o projeto, tá? Ó, posso fechar a estrutura mestre aqui e observe que a página de início, ó, quando eu clicar duas vezes, observa que ela já está, ó, já está com o mesmo padrãozinho. Aí, digamos que você diz o seguinte, como é que eu faço, professor, para visualizar o comportamento dessa página no navegador? Aí você pode vir aqui, ó, em arquivo, tá? Quando eu clicar em arquivo, eu tenho duas possibilidades de fazer isso. Eu tenho visualizar a página no navegador. Nesse momento agora, tanto faz eu usar a página no navegador ou site no navegador. Suponhamos que você cria um projeto e ele tem 3 páginas. Então, quando você clica em visualizar página no navegador, você vai visualizar apenas uma página. Você não tem como passar de uma página para outra, porque ele só vai visualizar aquela, tá? Mas se você clicar em visualizar, por exemplo, site no navegador, aí se você cria um site com 3, 4 páginas, vai dar o direito de você poder ir usando, por exemplo, os links, ver como é que está o comportamento. Como eu só tenho só essa estrutura, tanto faz usar um ou o outro, não vai ter diferença nenhuma, tá? Aí é só aguardar aqui que ele vai dar no navegador para a gente essa estrutura. A partir daí a gente já tem uma ideia, tá? Por exemplo, pessoal, ó, observa que eu tenho lá uma barra lá em cima, tá? Ou seja, a barra. Basicamente, o nosso conteúdo, ele vai ficar onde, tá? O nosso conteúdo vai ficar nesse verde mais claro. Tá, pessoal? O nosso conteúdo a gente tem que colocar dentro e também utilizando a largura desse verde mais claro. Esse verde mais escuro aqui atrás, ele compreende no background do site, da página como um todo, tá? O verde mais claro seria o background do conteúdo. E o fundo aqui mais escuro seria o conteúdo da página como um todo, tá? Deixa eu ver aqui se o Matias já mandou uma... Deixa eu ver aqui, mas aqui foi outra coisa, meu Deus. Depois eu vejo aqui o Matias. Pessoal, estão compreendendo aí basicamente para que serviu a gente criar aquela estrutura na página mestra, essa estrutura que nós acabamos de criar do site e tal, hein, pessoal?
vocês conseguiram compreender aí basicamente o que eu quis passar logo aqui no início, a gente montar uma estrutura logo utilizando a página mestra, porque essa estrutura ela vai ser válida para todos os sites que a gente abre, tá? Me coloca aí se vocês entenderam, o Caio entendeu, a Ana Paulina entendeu. Vamos lá. Pessoal, se vocês agilizarem aí na resposta de vocês, a gente agiliza aqui, tá? E lembrando, a pergunta é para todos, não é só para um. Ok, lembrando, qualquer dúvida também vai chamando aí. Professor, não entendi, repete aí. Pessoal, aqui no projetinho do site, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, nós criamos essa base todinha utilizando a página mestra. Então, se eu clicar aqui ó, e pedir mais uma página, observe que todas já vai ficando com a mesma estrutura, tá? Com o mesmo projeto. Então, por isso, a importância da gente fazer isso na página mestra, que ele já aplica a tudo. Não corre o risco de você criar uma página e simplesmente cada uma ficar com uma medida diferente. Por exemplo, o cabeçalho ficar com a altura mais alta, mais baixa, então seria errado, né? O Caio colocou o seguinte: o senhor pode repetir como põe a cor no cabeçalho? Posso? Sim, Caio. Vamos lá. Olha só, vou voltar aqui na página mestra, tá? Então, ó, o cabeçalho que eu acho que você está se referindo é esse verdezinho aqui, ó, tá? Então, primeiro eu fiz um retângulo, ó, eu criei um retângulo, e observe que eu usei o retângulo utilizando como base essas duas setinhas, ou seja, essas duas guias aqui ao lado esquerdo. Entendam elas como linhas guias, ou seja, você vai utilizar ela com o propósito de guias, tá? Então, ó, eu fiz só um retângulo, tá? Ó, observe que isso daqui é um objeto, ó, tá vendo? Ó, isso daqui é um objetozinho. Então, eu só criei um retângulo do mesmo tamanho e observe que aqui em preenchimento, ó, no preenchimento, eu coloquei a cor que eu desejo. Lembrando que essa cor, melhor, esse padrão de cores, eu fui lá na W3, peguei um padrão de cores que combinassem entre si para não colocar cores que não tenham nada a ver. Tá? Então, seria basicamente isso daqui. Outra coisa que a gente pode fazer, pessoal, dentro da página mestre, como eu falei, é um conteúdo que será aplicado a todos. Então, digamos que nessa página mestra eu coloco aqui, por exemplo, eu vou fazer aqui uma caixa de texto. Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu não sei ainda qual vai ser o site que eu vou criar, tá? Mas temos horário de atendimento. Aí eu vou colocar aqui 2 pontinhos de 8, por exemplo, às 18 horas. Sexta, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Eu volto para a ferramenta de seleção, eu vou aumentar essa caixa de texto, tá, pessoal? Porque essa caixa de texto, na verdade, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro que eu vou colocar voltando aqui, por isso que vem a importância, pessoal, da gente usar esses padrões de cores, ó. Olha como é que fica esse verde aqui, ó. Aqui esse sobre, esse contato e tal. Então, ó, ele usou essa corzinha aqui, ó. Então, eu vou lá, copio, tá, ó. Só para usar o mesmo padrão de cores, ó. No texto, eu venho aqui, na cor, eu já aplico exatamente aquela corzinha ali, ó, tá? Observe que ele já ficou lá, eu já sei que ele vai combinar. Vou colocar aqui um modelo de letra, assim, bem simples. Deixa eu procurar aqui. Eu vou colocar o Arial mesmo. Vou colocar o Arial. Beleza. Coloquei o Arial. O alinhamento aqui centralizado, na verdade, é um alinhamento dentro dessa caixa de texto. Então, para a gente aqui no momento não vai ter muita relevância. Eu vou colocar um itálico. Observe que ele já ficou um itálicozinho aqui, ó. Tá? Então, você pode colocar negrito, sublinhado, não quero. Tá? O espaçamento entre letras, para mim, está legal. Mas é interessante que você defina, por exemplo, qual é o tipo de texto que você fez aqui. Ó. Se ele é um parágrafo, se ele é um cabeçalho, foi parágrafo. Então, tudo isso daqui, ele vai gerar um HTML no final, pessoal. Então, assim, tem que ter
esse pensamento. Outra coisa, tá, pessoal? Tenta usar, ó, essa como referência, essa linha guia aqui, ó, da lateral, ou seja, do lado direito. Não coloque ela até o final não, tá? Usa exatamente aí. Se for o caso, você pode subir um pouquinho para não ficar tão colado. E observe que eu posso fechar aqui e é um conteúdo, ó, vou abrir o início e você observa que ele já aparece lá. Detalhe, tá, pessoal? Pela página início, eu não consigo alterar nada do que eu inseri até agora. Por exemplo, eu não consigo selecionar o texto, não consigo fazer nada. Tá, pessoal? Ó. Então, qualquer alteração que eu queira fazer nessa estrutura, eu tenho que fazer lá dentro da página mestra, tá, pessoal? Tudo eu tenho que fazer lá. Vamos lá. Digamos, pessoal, que eu queira fazer... Deixa eu ver aqui uma possibilidade aqui, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos layouts para a gente ter uma ideiazinha de como fazer, tá? Pegar algumas ideias, vocês podem sugerir, tá, pessoal? Inclusive, eu gostaria que vocês pudessem sugerir o que colocar, onde colocar, tá? Então, tô dando uma olhada aqui a questão do menu. Então, aqui ele está dando, por exemplo, esse layout aqui, ele está dando, olha só, pessoal, o intuito aqui, ó, ele está dando a logomarca, tá vendo? Que ele é um layout bem parecido com o que eu quero fazer aqui, ou o que eu estou fazendo aqui, ó. Ele tem a logomarca e ele tem uns menus, tá? E ele tem uma barrinha de pesquisa aqui, ok? Ele tem uma barrinha de pesquisa. Vamos seguir mais ou menos essa ideia aqui, tá, pessoal? Vamos voltar aqui. Aliás, primeiro não tem uma logo. Pessoal, nesse padrão de cores aqui, alguém pode me sugerir aí qual é, por exemplo, aqui... Assim, ô Caio, eu esqueci de perguntar. Você entendeu como colocar a cor lá no cabeçalho? Ou foi muito rápido? Como foi aí? Me diz aí se você compreendeu, sim ou não. Ah, tranquilo. Pessoal, alguém aqui pode me ajudar? Qual é o segmento que eu crio aqui, por exemplo, um site? O que é que vocês me dizem aí? Uma loja de produtos para agricultura? O que é que vocês acham aí? Porque eu utilizo esse padrãozinho verde aí. O que é que vocês me dizem aí? Hein, pessoal? Vocês acham legal aí da gente usar alguma coisa voltada aqui para a agricultura? Vocês estão demorando, hein, no feedback, hein, pessoal? Vamos lá. Vou colocar aqui agro. Vamos pegar aqui. Vou pesquisar aqui uma imagem sobre agro, tá? Para a gente colocar. Vocês demoraram a me responder. Vamos lá. Me respondeu agora, deixa eu ver quem foi. Vanessa. Valeu, Vanessa. Vamos lá. Ele só tá... Deixa eu pegar aqui, fazer uma pesquisa mais detalhada, tá? Vamos lá. Vamos pensar aqui numa possibilidade, tá? Pessoal, eu vou pegar uma logo aqui, mas eu vou mudar, tá? Para não usar exatamente, só para agilizar aqui. Deixa eu pegar uma logo aqui. Tem uma logo aqui, eu achei uma bem interessante ali. Tem muita logo interessante aqui de agro. Vou pegar essa daqui. Meu mouse aqui tá meio aluado aqui. Deixa eu voltar aqui. Interessante que ele dá até objetos, ou seja, recursos para você montar. Inclusive, deixa eu colocar aqui PNG, pessoal, para agilizar aqui o processo, tá?
Aí ele já não... Cadê, meu Deus? Nossa. Vou apagar aqui, vou usar aquele lá, eu achei bem bonitinho. Vou pegar ele só para agilizar o processo, tá, pessoal? Mas minha ideia é fazer umas... Salvar aqui a imagem, mostrar para vocês todo esse processozinho desde o início ao final. É um JPEG. Deixa eu abrir aqui. Eu vou colocar, vou usar, digamos, eu vou pegar essa logo aqui, eu vou transformar ela com outro nome, por exemplo, Tudo Agro, né? Só para diferenciar, para não ficar uma cópia, né? Aqui no Photoshop. Poderia ter feito ela antes, mas nem me toquei. Enquanto ele vai abrindo ali, a gente já vai pensando em formas de criar aqui os menus, tá? Então, por exemplo, eu posso utilizar os retângulos para fazer os menus, por exemplo. Eu vou fazer aqui, se ficar legal a gente pega pronto aqui na biblioteca, tá? Então, digamos que eu faço aqui, ó, um retângulo, enquanto ele está abrindo lá o Photoshop, tá? Faço aqui um retângulo. Esse retângulo eu vou utilizar como padrão de cores aqueles do esquemazinho lá, tá? Então, meu objetivo é fazer ele seguindo esse padrão. Vou usar essa corzinha aqui, ou seja, a cor do background. Vamos lá. Inclusive, quando eu colocar ali, não vai mudar muita coisa, porque ele está com a cor igual. Mas quando eu arrasto para cá, ó, observe que ele já fica mais aparentável aí. Inclusive, eu vou botar um zoom aqui, ó, vou segurar um Alt, vou colocar um zoom, vou deixar os cantinhos arredondados aqui, tá? Na partezinha aqui de efeitos, pessoal, ó, bem legal, tem uma partezinha aqui de efeitos. Você pode transformar, por exemplo, eu vou colocar essa opçãozinha aqui, você pode criar esse esquemazinho aqui, ó, por exemplo, brilho, tem a partezinha aqui do oblíquo, aí tem a sombra, por exemplo, e você pode personalizar tudo isso, tá? Pode personalizar tudo isso. Deixa eu desfazer aqui que ele foi juntando. Não era isso que eu queria. Deixa eu ver aqui. Ah, sombra já tá. O oblíquo, vou colocar isso aqui. Na sombra, deixa eu ver se eu diminuo aqui essa sombra aqui. Deixa ela mais pertinho aqui, porque ela está muito longe. Pronto. Digamos que eu fiz aqui um menuzinho, se não ficar legal depois a gente tira, tá? Deixa eu ver também lá qual era a ideia mais ou menos que o cara aqui usou no... Sem querer. Photoshop aqui que abriu. Deixa eu ver aqui basicamente o layoutzinho aqui. Ele utilizou a Home. Vamos aqui para o Photoshop, daqui a pouco a gente conclui lá. Primeiro, pessoal, vou tirar esse fundo aqui, ó. Não quero esse fundo, porque eu quero transformar ela em um arquivo PNG. Vamos ver se ele vai. Vou deletar.
ver aqui se ele abre, termina o processamento aí. Deixa eu ligar. O Photoshop às vezes atrasa. Eu também tem assim, 2 programas de Adobe aberto, tem um monte de coisinha lá no navegador, aí é normal essa demorazinha aqui. Vamos tentando agilizar aqui de outras maneiras. Aí olha só, pessoal, vou criar aqui ó, um texto, uma caixa de texto do mesmo tamanho do botão ali, ó. Vou colocar aqui um home, tá? Aí no texto eu venho aqui, ó, coloco o centralizar. Mais abaixo aqui eu posiciono ele no centro, ó. Inclusive a gente pode perceber assim que ficou muito espaço sobrando aqui. Daqui a pouco a gente ajusta, tá? Digamos que a cor, vamos voltar lá aqui para o padrão de cores novamente, tá? A cor, eu vou utilizar esse daqui, ó, para ficar. Observe que eu estou utilizando aí várias cores, mas dentro de um padrão, ó. Aí ele vai ficar bonito, tá? Aparentemente lá, como ela é uma cor escura, do preto, só deu um destaquezinho assim. Tá um Arial aqui, deixa eu verificar se eu consigo colocar um... Não, isso aqui ficou muito forte. Deixa eu ver se eu consigo... Berlim Sans FD, regulado, deixa eu ver aqui. Pronto, vou colocar esse Berlim Sans FD, tá? Na largura aqui eu vou diminuir, ó, porque eu vou diminuir também o tamanho do retângulo aqui, ó, tá? O que é que eu faço aqui, ó? Seleciono, vou agrupar logo ele, para não ficar essa questão de tendo dificuldades com, ó, pressiono o Alt, seguro e arrasto, tá? Aí vem aqui, ó, dou 2 cliques, mesmo ele agrupado, eu consigo alterar, por exemplo, Home, aí aqui eu vou colocar Produtos, tudo maiúsculo, Produtos, tá vendo, ó? E essa questão aqui dessa imagenzinha aqui no fundo, vocês não se preocupem que na hora de exibir lá ele não, tá isso, ele não vai ser visível, tá? Aí eu coloco aqui, desagrupa. Vamos fazer com esse aqui para ver se fica mais fácil. Coloco aqui, dou 2 cliques, digamos que eu coloco aqui, deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Contato. Vamos lá. Vou colocar aqui o contato. Eu vou selecionar tudo, ó. Qualquer coisa já posso agrupar logo todos, ó. Vou puxar ele aqui um pouquinho. E só um detalhe, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou deixar um espaçozinho aqui, porque esse espaço vai ser para a gente colocar aquela opçãozinha, aquele recursozinho de pesquisa, tá? Vamos tentar colocar ele utilizando os WinGets aqui. Vamos ver se ele tem. Thaís colocou, eu só entrei agora porque estava assim, tranquilo, Thaís, tudo bem. O importante é que você entrou, tá? Vamos lá, tá? Deixa eu ir aqui para o Photoshop, ver se ele terminou. Pessoal, não ficou legal, não. Deixa eu ir aqui. Não gostei disso daqui. Deixa eu pegar aqui uma borracha, ver se eu consigo apagar de uma borracha. Dureza.
Ver que compro. Só um minutinho aqui. Web. Esse aqui. Pano de fundo. Vou colocar aqui. Deixar isso, depois eu tiro lá. Tranquilo. Deixa eu ampliar aqui essa. Depois eu exporto ele aqui como PNG. Na verdade, o que é que eu quero fazer aqui? Eu vou ver se eu consigo apagar. Se eu consigo aqui apagar. Isso aqui. Tá aqui em tudo. Vou colocar outro modelo de letra aqui. Uma dica, tá? Eu gosto de fazer quando eu vou trabalhar com o Photoshop, por exemplo. Minha ideia é esse daqui, ó. Tá? Então, para ficar tudo alinhadozinho, ó, eu tenho como base esse triângulozinho aí. Então, eu vou criar algo aqui, ó, dentro dessa possibilidade. O que é que eu vou fazer agora aqui, ó? Vou ampliar ele aqui, organizar ele aqui um pouquinho, tá? Vou colocar um modelo de letra que tenha a ver com a ideia, que seria o... Deixa eu ver isso aqui. Porque ficou muito forte. Vou colocar isso tudo aqui, ó. Diminuir ele aqui um pouquinho. E aqui se eu consigo questão da cor. Deixar ele um pouquinho mais escuro aqui. Pronto. E aqui eu faço isso, ó. Seguro o Alt. Aqui eu coloco tudo agro. E ele vai ter que encaixar ali, tá, ó. Tudo agro, vou ajustar ele aqui. A cor, vou por aqui, colocar a cor de uma outra maneira. Venho aqui em sobreposição de cor, clico aqui e vou pegar aquela mesma tonalidadezinha dali para criar uma coisa assim que combina. Vamos lá, tudo agro. Vou deixar aqui, já montei a logo, tá? Vou só selecionar para, inclusive, apagar essa... Deixa eu apagar aqui. Vou aumentar ela aqui um pouquinho, ó, para tentar criar uma imagem com uma resolução maior. Vamos lá. Vou aqui, ó, em arquivo, exportar, aliás, salvar para a web. Lembra que a gente já fez esse passo aí, esse processo, tá? Ele tá um PNG 24, deixa eu ver aqui se ele vai sair o fundo. Transparente. Vamos ver se ele vai lá, tá? Se ele não for, eu refaço aqui. Já exportei. Só não olhei onde salvar.
Fiz igual vocês agora. Exportei ele e não defini onde salvar. Deixa eu ver se ele foi aqui para downloads. Documentos. Não. Aqui, salvar. Colocar aqui em imagens. Colocar aqui tudo água. Agora vem aqui. Imagens salvas. Só não sei se ela veio como PNG. Vamos. Parece que não. Ó, ficou branca. Não quero ela branca. Quero que ela fique transparente. Vamos voltar aqui no Photoshop. Caramba. Se colocar aqui, ela sai. Ele foi aquela. Vou gravar. Como eu já tenho a estrutura aqui pronta, é mais fácil. Desce aqui um pouquinho. Tudo bem, assim mesmo. Tomara que ele está atrapalhando essa questão aqui da. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui se vai. Vou gerar aqui um outro. Por isso que eu não gosto de criar nada com prancheta aqui. Essa opçãozinha de prancheta é um saco, atrapalha muito. Né? Vou ver aqui para o L novamente. Não quero prancheta. Eu vou fazer tudo de novo. Apanhando do Photoshop. Vamos lá. Texto. Vamos ver se ele vai agora. Tá vindo branco de todo jeito, não acredito não.
Aqui transparência. E ele está... pessoal. Agora vai, era só tirar o fundo lá. Vou botar aqui. Acho que foi isso. Agora sim, pessoal. Pessoal, e esse trabalho todo aqui, para quando chegar aqui no final, ele dá uma... Ou seja, esse verde aqui não combinar, ó. Que sacanagem. Oh, meu Deus. Eu mereço. Vou fazer aqui uma modificação. Vou colocar um branco aqui que ele vai pelo menos ficar mais legal lá. Ele se destaca mais lá. Não queria mudar o... Então, ó, demorou aqui, mas deu certo. Às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Então, se a gente pegar aqui, ó, como ideia, por exemplo, ó, colocamos o Tudo Agro, né, que é o cabeçalhozinho aqui. Para a gente ver como é que está ficando no navegador, a gente pode vir aqui, ó, visualizar site no navegador. E observa que o site aqui ele já começou a criar uma forma, tá, pessoal? Já começou a criar uma forma. Falta a gente criar os botões, ou seja, as funcionalidades que a gente não criou ainda, tá? E vamos procurar a lupazinha aqui para ver se a gente consegue adicioná-los, tá, pessoal? Então, ó, pessoal, me enganchei ali, mas deu para vocês compreenderem qual seria o intuito aqui de personalizar uma imagem, de criar um cabeçalho? Deu para vocês compreenderem aí? Dá um feedback aí, se vocês conseguiram compreender. Bem, pessoal. Deixa eu ver aqui a mensagem. Caio compreendeu. Vanessa compreendeu. Quem mais, pessoal? Se tiverem alguma dificuldade, tá? Por favor, vão colocando aí, tá? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Botões, vocês podem colocar aí. Botão de estado, não. Deixa eu ver se eu acho algo aqui de... Uma apresentação de slide, não. Ver se tem algo aqui de busca, tá? Se ele dá alguma ferramentazinha aqui. Se não tiver, a gente vai ter que pesquisar sobre o Indiegex, baixar. Beleza. Ok, Ana Clara, beleza. Pessoal, não tem aqui, tá? Então vamos pular a etapa, depois a gente coloca a barrazinha de pesquisa, porque primeiro eu tenho que mostrar como usar os Windget, depois eu mostro para vocês como a gente baixar da internet, instalar. Uma coisa bem simples aqui, mas para a gente não atropelar, vamos com calma, tá? Por exemplo, a apresentação de slides, eu vou usar
Deixa eu ver aqui qual eu vou usar. Tela cheia. Eu vou usar esse básico aqui, tá, pessoal? Vou usar o básico. Para a gente usar o WinGets, é só a gente clicar no botãozinho aqui e arrastar ele para a tela. Observe que inicialmente ele já dá aqui para a gente uma imagem, tá? Essa imagem, ele já está vindo com 3 aqui, ó, tá? Ele já está dando aqui uma legenda aqui abaixo, tá? Além da legenda, ele está dando os playzinhos aqui para a gente passar as imagens, tá vendo? Aqui as imagens passam. E ele está dando uma contagem dos slides. Como é que a gente faz para personalizar isso? Ó, quando eu seleciono a imagem, ó, quando eu personalizo a imagem, vocês vão ver que tem uma setinha azul aqui, ó, no canto direito superior. Quando eu clico nessa setinha, todo esse processo aqui, ela vem de configurar esse slideshow, tá? Desde as imagens, que a gente vai pesquisar ainda, vai salvar, por exemplo, a velocidade de transição, tá? Se os slides eles vão executar automaticamente ou você tem que ir passando em cada, por exemplo, as setinhas, né? Se depois, ou seja, quando terminar todos os slides, se ele vai reiniciar ou não. Por exemplo, eu posso deixar, se eu coloco lá 5 imagens, ele chegou no final, ele pronto, fixado. Normalmente a gente deixa quando ele chegar no final, ele volta para o primeiro, tá? Geralmente a gente usa isso daí. A gente pode marcar se, por exemplo, ele só vai reproduzir uma vez, porque essa questão chegou no final, acabou. Ordem aleatória, ou seja, cada hora as imagens serão apresentadas de uma forma diferente. Aí tem, por exemplo, layout, aí tem negatoscópio, aí não quero. Inclusive, quando eu marco, ele já colocou lá o negatoscópio. Deixa eu fazer aqui um Ctrl Z, ver se ele volta. Porque o negatoscópio ele vai criar um monte de miniaturazinhas, tá? Aí tem essa tela inteira que a gente pode colocar, então ela só vai marcar a partir do momento que a gente mostra o negatoscópio, porque aí ele dá a possibilidade, ó, de você ir marcando os outros, se for o caso, tá? Nesse caso não é isso que eu quero no momento, então deixa eu desfazer ele aqui, deixar ele da forma que está. Eu posso, por exemplo, tirar a legenda, eu não quero legenda, tá, pessoal? Eu não quero esse contador também não, tá? O que eu posso deixar é as setinhas, mas eu vou deixar ela, aliás, vou deixar depois eu vejo como fazer aqui para organizá-la, tá? Vou voltar aqui para a internet e nós vamos baixar algumas imagens a respeito de agro, tá? Ou seja, imagens relacionadas a agro. Vamos ver aqui o que é que ele nos dá. Vou pegar aqui umas imagens bonitas, tá? Por exemplo, essa imagem aqui lá, ela vai ficar bem legal. É uma pena assim que a gente no momento, a gente não vai colocar uma propaganda nela, porque lembrando assim que no Photoshop você pode ir lá, colocar uma promoção, colocar alguma coisa, usar a criatividade, né? Eu vou abrir aqui a imagem uma nova guia só para salvar, para ficar uma imagem já no formato. Só um detalhe, para vocês usarem essas imagens no slideshow, é preferencial que elas estejam nesse posicionamento aqui, tá? Ó, ou seja, mais larga ou seja, a largura maior do que a altura. Então, nesse formato aqui, facilita lá, ficam as imagens bem legais. Deixa eu descer aqui, pegar aqui nas imagens. Vou colocar isso aqui como se fosse uma propagandazinha lá, tá? Que seria o bannerzinho que eu falei para vocês. Então, vou abrir a imagem, uma nova guia novamente. Eu vou salvar aqui umas 4 ou 5 para a gente adicioná-las lá, tá? Salvando tudo ali no... E, ó, lembrando do... Deixa eu colocar aqui. Lembrando assim, que o correto seria você produzir essas imagens lá no Photoshop, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu acho algumas. Pegando aqui algumas imagens que façam mais sentido, muito embora não seria... Só para ficar um negócio mais organizado, né?
Ó, isso daqui, ó, tá vendo? Esses banners assim é exatamente isso que eu quero. Eu não tô usando marcas. E aqui. Aqui. Nem sei quantas eu já salvei, né? Eu clico umas 4 já. Vamos lá. Vou salvar só essas aqui. Eu acho que não tem. Deve ter algumas bem interessantes aí, mas vamos deixar apenas essas. Vamos lá. Aí olha só, para a gente adicionar as imagens aqui, pessoal, ó, vem aqui na setinha, tá? Clico aqui na pasta aqui em cima, ó, adicionar as imagens. Ele vai me dar essa... Já vem aqui para a pasta Downloads, então o que é que eu vou fazer? Eu pensei que tinha salvo mais, eu salvei 4, mas tudo bem. Vou pressionar a tecla Ctrl e eu vou selecionando uma por uma. Para não ter que ir adicionando imagem por imagem, já posso colocar todos de uma vez só. Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui aqui para baixo, mas por aqui não. Vamos lá, só essas mesmo. Pronto. Observa aqui que ela já ficou, pessoal, ó, já ficou a imagenzinha no local correto, tá? Já ficou a imagenzinha aqui no local correto. Aí, olha só. Para aumentar, eu não aconselho você vir aqui e fazer essa parte manual. Mas você tem aqui, ó, por exemplo, no redirecionamento, você pode vir aqui e colocar o seguinte, ó, ajustar para a largura do navegador. O que acontece? Ele vai ficar na largura do navegador, independente da janela que você use. Ó. Então, ó, observe que ele já ajusta na largura do navegador por inteiro, inclusive vou só organizá-lo aqui. Deixa eu esconder esse Winget aqui, tá? E aqui você pode definir, ó, tá vendo que ele já está funcionando ali, ó? E aqui você já pode, digamos, colocá-los no centro. Vou pressionar a tecla Shift e aqui eu seleciono as duas setinhas. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Posso diminuir a opacidade para ele não ficar tão em evidência lá. Outra coisa, eu posso até diminuí-la, ó, se for o caso. Deixa eu ver aqui uma forma que ele diminui. Vou deixar ele assim. Volta, ele vem para cá. Não seria isso que eu queria aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo deixar ela com os cantinhos arredondados. Não. Se eu deixo ela aqui com os cantinhos arredondados, para ver se fica, ó, mais legalzinho aqui. Vamos ver como é que ele fica no navegador, tá, pessoal? É até interessante a gente fazer esse teste, ver se ele está no centrozinho da página. Pessoal, olha só um detalhe, tá? Ó, tá vendo que as imagens estão passando lá. A gente vai criar o conteúdo, ó, esse verdezinho aqui, ele ainda vai descer. Outro detalhe, observe que as imagens aqui, elas estão passando muito rápido, ó, 3 segundos, a altura também, ele cortou algumas coisas, então eu vou aumentar um pouquinho a altura para ele ficar mais viável e vou prolongar esse tempo das imagens passar aqui, ó, para ele não ficar passando tão rápido assim, tá? Aí como é que eu faço esse processo aqui? Primeiro, vou aqui abrir, ó um detalhe, tá, pessoal? Nessa setinha dupla aqui ao lado esquerdo, eu vou clicar na do canto, ó, e aqui eu arrasto, observe que já vai ficando aquele verdezinho ali, que é digamos, o corpo da página, digamos assim, tá? E, primeiro, eu vou só aumentar um pouquinho a altura, tá, pessoal? Para que... segurar aqui o Shift, vou descer, tá, vou descer, para ver se ele fica mais legal lá. E aqui, ó, vou puxar aqui um pouquinho a barrinha de rolagem, vou clicar nessa seta e a velocidade de transição
ele está 0,5 segundos, ou seja, menos de um segundo ele está passando ali. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Você pode escolher também a forma aqui, por exemplo, da transição, se ela vai ser atenuar, horizontal. Vou colocar horizontal aqui para a gente ver como é que ela vai passar lá. Vou colocar aqui 2 segundos, tá, pessoal? Vou ver se ela demora um pouquinho aqui para executar, tá? Vou fazer aqui um Ctrl F. Muito embora eu nem salvei ainda, né? Então, daqui a pouco eu salvo. Vamos lá, arquivo, visualizar no navegador. E agora a gente vê como é que ele visualiza no navegador. Se vocês observarem aí, ó, o tempo, ó, tá vendo que ele vai passando da esquerda para a direita, então a gente pode mudar, ou seja, ajustar esse efeito, ó, já começou a aparecer as imagens de uma forma mais interessante, tá, pessoal? Então, eu acho que esse logo aqui, tudo agro, ele fica um pouquinho maior, ele pode ficar um pouquinho maior, que ele vai ficar mais interessante. Então, observe que assim ficou mais interessante. Lembrando que eu posso voltar as imagens, ó. Tá vendo, ó, os efeitozinhos aí. Outra coisa que eu vou colocar aqui para vocês, não sei se vocês observaram, que toda vez que eu clico lá em visualizar no navegador, ele vai abrir uma nova página, tá? Isso quer dizer que se você, o correto seria, terminou, fez o teste aqui, ó, fecha, tá? Porque na próxima vez que você for fazer, ele vai abrir outra da mesma forma. Então, você já pode ir fechando. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a logo, tá, pessoal? Aumentar aqui um pouquinho a logo para ver se ela fica mais interessante. Pessoal, alguém gostaria de colocar mais alguma ideia, ver aqui o que é que a gente pode fazer? Hein, pessoal? Enquanto vocês me dizem aí, eu vou salvar, tá? Mas eu quero a participação de todos, tá? Inclusive, eu vou procurar aqui a pasta de vocês. Quinta tarde. Vou abrir uma nova pasta, vou colocar aqui Music, tá? Vou colocar aqui tudo agro. Vou salvar. Ele vai salvar, se vocês observarem aqui, ele vai salvar como projeto do Adobe Music ainda, tá? Do Adobe Music. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Tá. Quinta tarde. Depois que ele estiver pronto, cadê aqui? Oh, meu Deus. Adobe Music. Ó, ele tá com um arquivozinho aqui do Adobe Music. Lá na frente, no projeto, eu vou mostrar para vocês como, digamos um detalhe, tá? Professor, eu posso depois usar o HTML, o CSS, o JavaScript para aprimorar? Pode, tranquilo. No final, ele vai dar toda a estrutura, tá? Toda a estrutura do HTML e do CSS. Pessoal, a Vanessa colocou que a imagem do dela está travando. Está travando para vocês também. Inclusive, eu abri aqui a minha internet aqui para verificar, e se ela tivesse assim direto, eu ficaria muito feliz. Pessoal, me dá uma ajuda aí. Tá tudo preto para vocês também, ou só a Vanessa que está com a janela pretinha aí? Hein, pessoal? Me ajudem aí, por favor. Caio está bom. Quem mais aí, pessoal? Me ajuda aí, por favor. Agilizem aí um pouquinho no feedback de vocês, tá? Porque tá demorando um pouquinho. Eu fico esperando muito a... Ana Paulina tá normal. Ana Clara normal. Vanessa, algum probleminha da internet aí, tá? Beleza, Vanessa. Ela vai voltar. Porque, ó, sempre que vocês falam alguma coisa, eu venho aqui e verifico como é que tá a minha internet. Ó. Observe que ela tá aí com 50, 40. Eu fico muito feliz quando ela tá assim. Vamos lá. Tá ok. Pessoal, vamos colher mais ideias, tá? Vou voltar aqui para o navegador. E aqui eu vou criar, ou seja, pesquisar algumas ideias de layout. Já vi aqui a ideia do cabeçalho, tá? Aqui, inclusive, além do horário de funcionamento, a pessoa colocou lá em cima as redes sociais, ó. Então, para a gente colocar as redes sociais, vamos ver aqui como é que a gente coloca as redes sociais, tá? Eu venho aqui em biblioteca de Winget, tá?
Vou procurar aqui, ó, por redes sociais, aqui abaixo. E observe que eu tenho aqui um monte de redes sociais. É uma pena que o Instagram não tem. Aqui, eu teria que baixar esse... Teria que baixar esse Windgets. Vamos aqui. Deixa eu só colocar aqui um... Por exemplo, Facebook. Arrastei ele para cá, ó. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Primeiro, adicionei aqui o Facebook e eu posso, por exemplo, ó, adicionar o layout, que tem um layout padrão, tem o layout com contagem, tem caixa de contagem, então você pode alterar, muito embora aqui ele dê um erro, tá? Mostrar fácil, deixa eu ver aqui. Não vai. Tá dando algum errozinho aqui. Ele tá dando um exemplo, ele teria que ficar assim. Mas deixa eu apagar e colocar outro. Deixa eu ver aqui, curtir. Vamos ver se ele aparece aí de curtir. Ó, de curtir deu de boa. Aí olha só, eu posso trazer ele para cá, clicar aqui na setinha, só para visualizar. Eu posso colocar o layout padrão, deixa eu ver aqui outra coisa, posso definir a ação, né, curtir, por exemplo, vou colocar aqui recomendar, vamos ver como é que ele fica. Recomendar, vou deixar esse recomendar. Padrão, por exemplo, botão de contagem, vamos ver como é que ele fica. Tá até mais interessante. O de seguir ficaria mais bonito, mas tudo bem. Vou deixar esse daqui mesmo. E aqui você pode observar que mais abaixo, ó, ele tem aqui a fanpage. Então, digamos que você tem lá, ó, um exemplo, tá, pessoal? Ó, tudo, por exemplo, tudo agro. Ó, digamos que seja a opçãozinha de clicar ele já direcionar para a fanpage, tá? É isso aqui mesmo. Vamos lá. Digamos que ele está aqui, ó, configuradozinho, tá? A mesma coisa seria se tivesse a hipótese de outra... Ver se eu consigo diminuir mais aqui. Consigo. Olha lá. Se tivesse do Instagram, seria perfeito. Porque hoje as pessoas estão usando mais o Instagram, né? Inclusive, vou até diminuir, que eu achei ele grande ainda. Não aceita diminuir. Eu diminuo, mas ele... grande. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa essa parte aí. Não sei se eu acho que não ficou legal não, mas vamos ver aqui no navegador como é que fica. Uma outra coisinha que eu boto para vocês aí é o seguinte, tá? Qualquer alteração que vocês façam, vem aqui para o navegador, porque é no navegador que você vai ver o comportamento, se realmente está certinho, se realmente está legal, se não está. Então, observa assim, está ficando, não está perfeito ainda, mas ele está legal. Observe que eu aumentei lá o espaço, então aqui nós vamos organizar os nossos conteúdos, ok? Pessoal, e aí, o que é que vocês me dizem aí? Pessoal, o que é que vocês me dizem aí? Como é que tá ficando? O que é que vocês querem que adicione aqui? Por exemplo, aqui nos layouts, vamos pesquisar aqui umas ideias de layouts para a gente colocar. Ó, tem esse layout aqui, que seria, digamos, legal, vamos usar esse daqui. A gente coloca aqui três colunas, e essas 3 colunas a gente pode usar as bolinhas, tá? Para usar, por exemplo, para o agro, a gente pode usar irrigação, podemos usar, por exemplo,
Vamos lá, se tiver alguém aí que pode me ajudar, por exemplo, aí vem a irrigação, vem... Me ajudem aí, pessoal. Quero que vocês me ajudem aí. Adubação, correção de solo. Vamos ver aí. Vou colocar 3 aqui. Olha só. Eu não tenho uma ferramenta específica, tá, pessoal? Eu não tenho uma ferramenta específica para a gente, digamos, dividir um layout, criar tal. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se tem aqui uma ferramentazinha de linha, mas não tem. Deixa eu ver aqui se eu divido essa. Vou colocar ela mais ou menos aqui. Deixa eu ver se eu consigo dividir ele aqui em 3 colunas, tá, pessoal? Deixa eu só colocar uma bordazinha aqui. Depois eu vou ver se eu consigo definir. Eu consigo, agora eu lembrei. Tem uma forma da gente definir só as bordas centrais. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá, uma, duas, digamos que eu vou selecionar só para ficar mais fácil aqui, viu, pessoal? A gente usar os recursos que temos, tá? Por exemplo, aqui ele já está dividido em 3 formas, ó, dividi ele em 3 colunas em tamanhos iguais. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, esse do meio não vou precisar, tá? Só vou precisar desse daqui do canto. Aí eu venho aqui em traçado, deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui a borda superior, inferior, esquerda e direita. Olha como é que eu vou fazer. Primeiro, eu não quero a superior, então deixar 0. Aliás, vou abrir aqui o cadeadozinho, tá? Eu só vou querer a borda direita. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um 2. Depois eu vou colocar aqui um branco. Só para dar um realcezinho aqui, tá? Inclusive, posso até colocar um verdinho mais claro. Eu não sei se... Deixa eu ver aqui se no W3 eu consigo um padrãozinho aqui. Vou colocar essa corzinha aqui, ó, esse verde mais escuro, na verdade. Então, aqui, traçado, vou colocar aqui essa cor. Ó, tirar a seleção. Essa borda aqui, ela fica só porque o objeto existe, mas visivelmente lá ele não vai aparecer, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó, no traçado. Na cor, eu vou definir aquela mesma, tá, pessoal? Vou definir aquela mesma. E vou personalizar agora, eu quero o contrário, ó. Vou abrir aqui o cadeado. Aliás, vou fazer assim. 0 para todos, libero o cadeado e aqui eu só coloco 2, tá? Observa que ela fica igual, ou seja, eu dividi em 3 colunas. O que é que eu vou fazer? Vou colocar uma elipse aqui, outra aqui e outra aqui. Cada elipse eu vou colocar com um símbolo, tá, pessoal? Cada elipse eu vou colocar com um símbolo. Eu posso colocar, por exemplo, o símbolo dentro da imagem integrada ou eu posso colocar fora da imagem integrada. No nosso caso aqui, como eu não vou usar uma imagem, eu vou usar um símbolo, então vou pesquisar aqui, ó. Vamos lá. Símbolo agro PNG. Tá, pessoal? Símbolo agro PNG. Vamos ver aqui se eu consigo encontrar algum símbolozinho relacionado a alguma coisa mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu, a partir daqui eu consigo encontrar outros. Quero mais ou menos assim, né? Olha, pessoal, eu quero exatamente assim, por exemplo. Esse daqui é um símbolo que eu quero. Deixa eu ver aqui, viu? Ele já tem uma imagem pronta. Se ele já tem a imagem pronta, já é meio caminho andado para a gente aqui. Abrir imagem em uma nova guia. Deixa eu salvar ele lá. Olha, aqui eu já tenho.
Cada uma bem bonita aqui. Deixa eu ver mais aqui, que ele só mostra algo relacionado aqui. Vamos lá. Queria alguma coisa de água, alguma coisa assim. De irrigação. Vou pegar isso aqui da agricultura sustentável. Só que ela não é PNG. Ela não é PNG, ela tem esse fundo branco que não seria isso. Deixa eu ver se essa daqui for PNG. Depois a gente vai pensando aí nas possibilidades aqui. Ver se foi na internet. Vou abrir aqui uma nova guia. Ela não é PNG, pessoal, é uma pena, viu? Essa daqui é... Eu vou colocar 3 imagens lá. Não sei se vai ser necessariamente relacionados ao tema, né, que eu quero, mas... Vamos ver esse daqui. Não é PNG. Vou pegar só essas 3 aqui, só pra gente inserir lá, bonitinho. Então, olha só como é que você pode fazer aqui, ó. Você já tem as imagens, então tá aqui em Downloads. Vou pegar a primeira, por exemplo. Acredito que essa aqui não seja. Vou pegar a primeira. Vou arrastar aqui, parar o mouse no Music e vou soltar. Na verdade, ele pede para que você crie uma aqui, tá? Ó. Digamos que eu coloco uma aqui. Essa cor aqui, ela não ficou muito legal, pessoal. Então, assim, eu vou fazer melhor lá, tá? Vou abrir ela pelo Photoshop. Todas elas. Deixa eu ver se essa daqui ela vai ficar só para questão de cores, tá? Ó. Essa daqui ela ficou com uma cor bem legal. Vou aumentar ela aqui um pouquinho. Ó. E abaixo a gente coloca um texto aqui relacionado a esse tema, tá? A questão é
para não ficar cores diferentes, essa daqui eu não sei se ela vai ficar também legal, porque as cores elas parecem. Até ficou legal. Deixa eu ver aqui, viu? Eu posso também, se for o caso, puxar uma linha guia, ó, e vocês vão ver aqui, ó, que ela vai ficar bem alinhadazinha, tá? Você não pode desenvolver um projeto, uma ideia que as informações umas fiquem em cima, outras fiquem abaixo. Deixa eu ver se eu pego outra aqui, porque aquela dali não ficou legal não. Deixa eu ver se essa aqui vai. Vai. Olha lá. Deixa aqui. Eu sei que ela está igual. Vou diminuindo para que ela fique no mesmo ponto. Observe que quando eu arrasto aqui, ele já diz que a distância entre uma imagem e outra está de 198 pixels igual, então isso ajuda na questão do desenvolvimento, tá? Para a gente ver como é que fica isso no navegador, ó. Vamos ver lá. Olha lá, pessoal, ó, a imagenzinha que eu coloquei para vocês, ó, tá vendo? Aí aqui a gente coloca uns textos relacionados a conteúdos, tá? Por exemplo, vamos lá, fazer aqui uma ideia, tá? Vou só apagar aqui porque eu sei que... Deixa eu ver aqui. Agricultura... Deixa eu ver. Peraí. Eu quero texto. Ó, ele já me dá um parágrafo aqui. Primeiro, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Vou voltar aqui no Moodle, vou pegar aqui 3 possibilidades, ou seja, eu vou pegar 3 textos. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui que eu posso usar. Não. Vamos lá, vou pegar aqui um texto, tá? Vou criar um título, tá, pessoal? Então, no título, aí eu vou colocar aqui, ó, tudo maiúsculo. Agricultura. Agricultura. Meu Deus. Vou vir aqui no texto, vou colocá-los centralizado. Uma dicasinha que eu dou aqui, tá, pessoal? Na verdade, a agricultura eu vou colocar aqui, ó. Se eu colocar essa caixa de texto na mesma largura aqui, ó, do espaço reservado, quando eu vim aqui e clicar em centralizado, eu já sei que ele vai ficar no centro certinho, tá? Então, quer dizer, eu já ganho espaço. Outra coisa, isso daqui não é um texto, ele é um título. Só que eu não posso utilizar o H1, porque eu vou usar 3 títulos. Então, o correto, por exemplo, eu vou usar o H2, tá? Porque é um texto de segunda relevância, né? Então, o H1 a gente só usa uma vez na página e a gente usa com o intuito de ficar aquele texto principal, tá? A cor, deixa eu ir aqui novamente no esquema de cores, para ver uma ideia de cores aqui, ó. Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, viu? Acho que eu vou pegar esse mesmo aqui. Vou pegar esse mesmo aqui, ó, copiar, já estou lá. Só detalhe, vou colocar um Arial já está, vou colocar um negrito, ó, tá, pessoal? Posso colocar um itálico também, negrito itálico. Outra coisa, ó, formatei um, pessoal, ó, formatei um, o que é que eu vou fazer agora, ó? Se pressione, seguro o Alt e arrasto, ó. Aí agora pressione, seguro o Alt e arrasto novamente. Ou seja, criei 3 títulos e eles estão alinhados aí. Por exemplo, aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, ideias e
revoluciona, por exemplo. Ideias que revolucionam. Vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, um título aqui. Pessoal, me ajudem aí, para a folhinha aqui, relacionada à agricultura. Como é que eu coloco aí? Vou colocar aqui, projetos sustentáveis. Corrigir aqui. Sustentáveis. Vamos lá, sustentáveis. Pronto, terminei. Já criei, observa, um título, tá? Agora eu vou só criando, melhor, vou voltar aqui na internet e eu vou pesquisar agora sobre, por exemplo, agricultura sustentável. Aí eu vou selecionar só esse parágrafo aqui, fazer aqui um Ctrl+C para copiar. Cadê aqui? Projetos sustentáveis. Vou aqui, ó, pegar uma caixa de texto, ou seja, a ferramenta de texto novamente. Olha só, vou criar, pessoal, começando daqui, um pouquinho abaixo aqui para não ficar igual. E vou vir aqui e simplesmente colar, ó, Ctrl V. Observe que ele já ficou, tá? Que ele deu uma explicaçãozinha ali. Eu vou aqui, ó, primeiro é parágrafo, então parágrafo eu deixo, eu quero o texto justificado, questão que agora eu vou ter que dar um recuozinho aqui, ó. Tá, pessoal? Para não ficar muito próximo. Eu vou aumentar, por exemplo, o espaçamento entre linhas, ó. Deixa eu ver aqui se ele vai. Ó, espaçamento entre linhas, para que eu tente usar o maior espaço possível dentro daquele espaço ali, ó, daquela coluna, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó? Só questão de ajustezinhos aqui. Deixa eu corrigir aqui, que ele está dizendo que o texto aqui está errado. Vamos lá. Por exemplo, vou clicar aqui com o botão direito. Econômicas. Concluir. Aliás, incluir dados. Incluídas. Incluída. Pronto. Outra questão da cor, tá, pessoal? Questão da cor, vou voltar aqui, ó. Vamos pegar uma ideia, assim, uma corzinha aqui que combine lá. Deixa eu ver aqui. Observa que eu estou utilizando basicamente, vou colocar esse verde aqui, ó. Eu não quero fugir desse verde, tá? Tem um amarelo lá, até que cairia bem, mas eu não quero sair desse padrão aqui. Ó. Beleza. Basicamente, a gente assim, não muda muito, né, a questão, ou seja, ele fica... Ou eu poderia até inverter, colocar o verde mais escuro em cima. Deixa eu ver aqui como é que ele fica, tá? Eu acho que fica até mais legal. Colocar o verde mais escuro em cima e o verdinho mais claro abaixo, tá, no texto. Deixa eu colocar esse daqui. Não sei, ficou meio... O que é que vocês me dizem aí? O mais claro ou o mais escuro? Me ajudem aí, por favor. Eu acho que da forma que estava, talvez ficou mais interessante. Me ajudem aí, por favor, pessoal. O que é que vocês preferem? O que é que vocês acharam mais interessante? O texto mais escuro ou o texto mais claro? E pessoal, me ajudem aí, por favor. Será que vocês estão assistindo mesmo a aula? Tá todo mundo calado, ninguém tira dúvida, ninguém pergunta. Ana Paulina, o escuro. Vamos lá, Ana Paulina. Já sim. Vou fazer aqui Bom, deixar assim dessa forma mesmo. O que é que eu vou fazer? Ó? Pega essa caixa de texto, jogo aqui, tá? Mesma coisa eu faço aqui. Todos ficam no mesmo, na mesma coisa, tá? Na mesma. Eu vou deixar assim porque não vai dar tempo da gente terminar todos, tá? Mas vamos ver aqui como é que fica no navegador.
Olha lá. E aí, gostaram da ideia? Ficou legal aí para vocês, ó? A descriçãozinha sobre cada um deles, tá? A questão da responsividade, ó. Deixa eu ver aqui, viu? Responsividade. Deixa eu diminuir ela aqui um pouquinho. E vocês vão ver que ele vai se ajustando, ó. Ele vai se ajustando até um certo ponto, mas chega uma parte que ele, ó, fica muito prensado. Aí a gente vai organizar isso daqui para quando ele for descendo, por exemplo, para ele não ficar dessa forma aqui muito imprensado, automaticamente ele desça para o conteúdo abaixo, ou seja, essa coluna ela fica uma abaixo da outra. Então tudo isso são ajustes que a gente tem que fazer, testando como é que fica o melhor comportamento, numa tela grande, numa tela pequena, tá? Mas a partir daí, ó, só colocando um detalhe para vocês aí. Se a gente fosse, tá, pessoal, criar esse site só com HTML e CSS, obviamente isso daí demoraria. A gente talvez, hoje, nós não teríamos terminado a estrutura, o posicionamento do layout, tá? Vocês vão ver que nós estamos fazendo, cada textozinho que a gente insere, ele vai gerar um HTML aí dentro, um CSS. Por isso que eu falei que quando for título, a gente tem que usar o H1, ou H2, ou H3. Quando for texto, a gente usa tag P. Então, a gente tem que fazer toda essa descrição seguindo aquela regra lá do HTML semântico. Isso daí a gente já falou, por isso que a gente tá seguindo exatamente esse padrão. Mas observe que fica um site simples, fica um site organizado. Na próxima aula a gente vai ver mais ideias para ir prolongando aqui, tá? Esse site. A gente vamos estudar a possibilidade da gente criar só um one page, ou seja, um site com uma página só aqui descendo, tá? Ou a possibilidade também da gente criar mais duas páginas, uma para produtos, outra para contato. Eu quero mostrar para vocês como baixar os widgets, por exemplo, produtos, se você quiser vender os produtos, só que eu não sei se eu vou encontrar ele gratuito, tá? Vamos fazer um de contatos, criar os formuláriozinhos, tentar fazer ele aqui bem legal. Tá, pessoal? Então, observa aqui, em uma aula só a gente conseguiu produzir toda essa estrutura aqui, então imagina numa sequência aí de 4 ou 5 aulas que a gente tem ainda pela frente, como é que vai ficar o nosso projeto. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Pessoal? E aí, pessoal, o pedido que eu faço a vocês, tá? Vai estudando, para quem conseguir instalar o Adobe Muse no computador, tá? Vai fazendo essa práticazinha. Quem puder se juntar com alguém, no caso da Vanessa e da Thaís, muito bem, façam, tá? Então, o que vocês puderem fazer para ir acompanhando essas aulas, será muito bom para vocês. Ok? Pessoal, vou liberar vocês mais cedo hoje, tá? A não ser que alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta para tirar. Vou salvar, né? Que estava esquecendo de salvar, tá? E vou liberar vocês. Então, tenham um ótimo fim de semana aí, um ótimo fim de tarde. Se cuidem, tá? E próxima semana nós estaremos de volta no mesmo horário, tá? Então, tchauzinho aí para todo mundo. Estão liberados.